Você sabia que alguns dos maiores ícones da escolinha do professor Raimundo já não estão mais entre nós? Prepare-se para descobrir histórias emocionantes e surpreendentes dos artistas que fizeram história na TV brasileira. Qual desses era o seu favorito? Veja 40 artistas que já partiram. Ajude-nos a bater uma meta de 1000 likes neste vídeo. Que Deus te abençoe! Ronilson Nogueira Moreira, o carismático Rony Cócegas, nasceu em Salvador em 17 de abril de 1940. Começou tocando bateria na Noite Baiana e virou humorista na TV Excelsior e Globo. Ficou famoso por personagens como Lindeza, Calma Cocada e, sobretudo, Galeão Cumbica na escolinha do professor Raimundo. Lutou por anos contra o alcoolismo. Em dezembro de 1991, teve um infarto durante gravações. Em julho de 1999, foi internado com hemorragia digestiva causada por cirrose. Ficou 21 dias no Hospital São Camilo, SP, e faleceu em 25 de julho de 1999, aos 59 anos, vítima de insuficiência múltipla de órgãos decorrente de complicações hepáticas. Walter Dávila, nascido em 29 de novembro de 1911 em Porto Alegre, foi um gigante do rádio e TV, brilhando como o Sinfrônio e seu Obturado. Tornou-se famoso na escolinha do professor Raimundo, interpretando Baltazar da Rocha, que encerrava o programa com seu humor peculiar. Em 19 de abril de 1996, aos 84 anos, faleceu na Clínica Sorocaba, em Botafogo, vítima de insuficiência cardíaca enquanto era tratado por câncer generalizado. Um adeus que marcou o fim de uma era no humor brasileiro. Paulo Silvino era o charme em pessoa. Grave, sarcástico, dono de uma voz que marcava o humor popular. Surgido no rádio e celebrizado na TV Globo em 1967, brilhou em clássicos como Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricon, Planeta dos Homens e, claro, na escolinha do professor Raimundo, onde viveu o icônico Severino, porteiro eternizado pelo bordão Cara Crachá. Sua versatilidade ia do comediante ao cantor, roteirista e apresentador, sempre com alma de entertainers. Atuou até sentir o peso da doença, mas nunca abandonou o palco. 17 de agosto de 2017, aos 78 anos, vitimado por câncer no estômago. Artista multifacetado, dançarino, ator e humorista, Paulette encantou plateias e ganhou visibilidade com o grupo Dzi Croquettes. Na escolinha do professor Raimundo, 1991, brilhou interpretando Milha, a aluna cheia de personalidade que marcou os episódios com sua presença vibrante. Sua trajetória uniu dança, contracultura e humor num só corpo. Sua partida foi precoce, mas deixou um legado intenso de arte e identidade. Faleceu no dia 30 de julho de 1993, aos 40 anos, vítima de coma diabético e broncopneumonia associados à AIDS. Orival Pessini, nascido em 6 de agosto de 1944 em Pompeia, SP, foi um gênio multifacetado, ator, humorista, comunicador, inventor de máscaras como Fofão, Sócrates e Patropi. Seu Patropi hippie marcou época na escolinha do professor Raimundo, como referência ao humor irreverente. Em 14 de outubro de 2016, aos 72 anos, faleceu no Hospital São Luís, em São Paulo, vítima de câncer no baço após longa batalha. Um adeus que deixou saudade e legado eterno. Ouney Casarré, carioca de 14 de maio de 1945, foi um talento multifacetado. Ator, dublador e humorista. Filho dos artistas Darcy Casarré e Dea Selva, iniciou sua carreira artística ainda criança. Destacou-se como a voz do Pica-Pau nos anos 60 e 80 e como o fanático corintiano João Bacurinho na escolinha do professor Raimundo.
Em 19 de janeiro de 1991, aos 45 anos, faleceu em sua residência no Rio de Janeiro, vítima de complicações cardíacas decorrentes de uma tromboangeite obliterante, doença que levou à amputação de suas pernas. Milton Carneiro, nascido em 25 de setembro de 1923 no Rio de Janeiro, foi um ator e comediante brasileiro. Começou sua carreira no circo e estreou no teatro em 1939. Trabalhou na Rede Globo, contratado em 1965, onde fez novelas e programas humorísticos, como Chico City e Viva o Gordo. Seu personagem mais famoso foi o inspetor Atanagildo, na Escolinha do Professor Raimundo. Em 8 de dezembro de 1999, aos 76 anos, faleceu no Rio de Janeiro, vítima de ataque cardíaco. Nádia Maria, pernambucana natural de Recife, brilhou no rádio e no cinema antes de ganhar notoriedade como humorista na TV. No humorístico Balança Mas Não Cai, e especialmente como a cômica Célia Caridosa de Mello, na Escolinha do Professor Raimundo, sua gargalhada estridente marcou a cultura brasileira. Após décadas de carreira, afastou-se em meados dos anos 1990 e foi viver em Itaipava, RJ. Em 16 de fevereiro de 2000, aos 68 anos, faleceu vítima de câncer no cérebro. Marina Miranda trouxe vida e irreverência à Escolinha do Professor Raimundo, encantando como Dona Charanga e Mandala. Nascida em Paraíba do Sul, despontou com humor afiado em Balança Mas Não Cai e se firmou na TV ao lado de Tião Macalé. Seu legado ultrapassou gerações em novelas como Dancing Days e na representatividade do humor negro. Em 20 de setembro de 2021, aos 90 anos, faleceu no Rio de Janeiro, vítima de infecção urinária e pulmonar agravadas pelo Alzheimer. Brincou com cabelo arrepiado e bordão afiado. Pode perguntar que comigo é na manteiga. César Macedo chegou à fama como o excêntrico seu Eugênio, na Escolinha do Professor Raimundo. Antes, já havia passado por circo, teatro, cinema e TV, marcando presença em Riso Sinal Aberto e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Diagnosticado com Alzheimer em 2015, acumulou dificuldades na reta final, chegando a sofrer queda e infecção hospitalar. Em 30 de abril de 2016, aos 81 anos, faleceu vítima de infecção hospitalar agravada por pneumonia. Após décadas de voz marcante no rádio e TV, Jaime Rodrigues Costa Filho, o inesquecível Jaime Filho, ganhou o coração do público como o índio Supapau-Uaçu e o caipira José dos Campos na Escolinha do Professor Raimundo. Filho do ator Jaime Costa, brilhou também no teatro e cinema desde os anos 50, antes de se aposentar em 1998, após seu último papel em Você Decide. No dia 3 de janeiro de 2017, aos 86 anos, faleceu no Rio de Janeiro. A causa não foi divulgada pela família. Aos 88 anos, Irã Lima encerrou sua longa jornada no domingo, 21 de julho de 2024, no Rio de Janeiro. Artista versátil, manipulador de bonecos, dublador e diretor, ele conquistou o Brasil interpretando seu Candinho Manso na Escolinha do Professor Raimundo, depois dirigiu Os Trapalhões e participou de Milagres de Jesus, 2014. Casado por 28 anos com Lucia Barufaldi, deixa 3 filhos, netos e bisnetos. Faleceu em hospital na Barra da Tijuca devido a complicações de um aneurisma abdominal. Um ícone da dublagem e do humor brasileiro, Orlando Drummond encantou gerações interpretando seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo e dando voz a personagens como Scooby-Doo, Popeye e Alf. Trabalhou quase 80 anos, parando em 2015 após um acidente, e até os 100 seguia com energia e exemplos de vida. Faleceu em 27 de julho de 2021, em casa no Rio, vítima de falência múltipla de órgãos. Tinha 101 anos.
roubava a cena com seu charuto e o bordão "Saravá, perfessor". Zilda Cardoso imortalizou a divertida Dona Catifunda na escolinha do professor Raimundo. Nascida em São Paulo, ela estreou na TV em 1961, brilhou em O Riso é o Limite, apresentou Zilda 23 polegadas e participou de novelas, humorísticos e cinema. Em 20 de dezembro de 2019, foi encontrada morta em seu apartamento na capital paulista, vítima de morte natural. Tinha 83 anos. Rogério Cardoso, paulista de Mococa, construiu uma carreira brilhante no rádio, teatro, televisão e cinema. Estreou na TV em 1963 e ganhou o afeto do público como o esperto Rolando Lero na escolinha do professor Raimundo, com o bordão "Captei vossa mensagem, amado guru". Também brilhou como Salgadinho, Padre João e seu Flor em A Grande Família. Em 24 de julho de 2003, faleceu em seu apartamento em Copacabana, Rio, vítima de infarto fulminante. Tinha 66 anos. Figura emblemática da comédia brasileira, Lúcio Mauro transitou com elegância do teatro estudantil em Belém do Pará para o rádio, cinema e TV, consolidando-se na Globo. Na escolinha do professor Raimundo, encarnou o puxa-saco Aldemar Vigário, personagem que satirizava bajulações com humor sutil. Internado por meses com problemas respiratórios e sequelas de AVC, faleceu em 11 de maio de 2019 no Rio de Janeiro, vítima de falência de múltiplos órgãos. Tinha 92 anos. Chico Anísio, nascido em Maranguape, CE, foi um dos maiores humoristas brasileiros, criando mais de 200 personagens que marcaram a história da televisão. Comediante, roteirista, dublador e escritor, brilhou por décadas na TV Globo, especialmente na escolinha do professor Raimundo. Em 23 de março de 2012, aos 80 anos, faleceu no Rio de Janeiro, vítima de falência múltipla dos órgãos, decorrente de infecção pulmonar e enfisema. Grande Otelo, nascido em Uberlândia, MG, em 18 de outubro de 1915, foi um dos maiores comediantes brasileiros. Começou sua carreira artística aos 7 anos em um circo, e ainda criança, integrou a Companhia Negra de Revistas, com Pixinguinha como maestro. Atuou em mais de 150 filmes, destacando-se nas chanchadas ao lado de Oscarito. Em 26 de novembro de 1993, aos 78 anos, faleceu de infarto fulminante no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, enquanto se dirigia ao Festival dos Três Continentes, em Nantes. Yvon Cury, nascido em Caxambu, MG, em 5 de junho de 1928, foi um cantor, compositor e ator brasileiro. Começou sua carreira artística como crooner da orquestra do maestro Zacarias no Hotel Copacabana Palace. Atuou em diversas chanchadas da Atlântida nos anos 1950 e na década de 1980 foi homenageado pelo diretor Ivan Cardoso em As Sete Vampiras e O Escorpião Escarlate. Seu último personagem na televisão foi o gaúcho Gaudêncio na escolinha do professor Raimundo. Faleceu no Rio de Janeiro em 24 de junho de 1995, aos 67 anos, devido à falência múltipla dos órgãos e insuficiência respiratória. João Elias, humorista, escritor e artista plástico, ficou eternizado como o turco enrolador Salim Mutiba na escolinha do professor Raimundo. Natural de Catanduva, SP, iniciou sua carreira na radiodifusora aos 13 anos e foi levado por Adoniran Barbosa para a TV Record aos 20. Em 9 de junho de 2017, aos 72 anos, faleceu no Hospital Padre Albino, em Catanduva, vítima de pneumonia e choque séptico, após complicações de um acidente vascular cerebral. Jorge Loredo foi advogado e humorista, e todo mundo lembrava dele como o irresistível Zé Bonitinho, o galanteador no humor brasileiro que acabou se encaixando tão bem no universo da escolinha. Debutou na TV nos anos 60
e brilhou por décadas com esse personagem. Internado no início de fevereiro de 2015, enfrentava DPOC e enfisema. Em 26 de março, faleceu no Rio, vítima de falência múltipla de órgãos. Tinha 89 anos. Humor refinado e pioneirismo definem José Vasconcelos, acreano de Rio Branco, que se tornou referência do stand-up antes mesmo do gênero ter nome. No rádio, suas imitações marcavam. Na TV, brilhou com o gago mestre Rui Barbosa Sassilva, na escolinha do professor Raimundo. Nos últimos anos, conviveu com Alzheimer e problemas renais. Em 11 de outubro de 2011, no Hospital das Clínicas em São Paulo, faleceu vítima de parada cardíaca. Tinha 85 anos. Mineiro de Ouro Preto, Luiz Delfino iniciou carreira no teatro e rádio nos anos 40, casando-se com a cantora Marlene, estrela da Rádio Nacional. Na Globo, participou de humorísticos como Chico City, Viva o Gordo e Chico Anísio Show, mas foi como diretor Xavier, com seu famoso Coça Coça, que deixou marca na escolinha do professor Raimundo. Faleceu em 25 de maio de 2005, no Rio, por causas naturais. Tinha 83 anos. Mineiro de Niterói, Luiz Carlos Tourinho fez história na comédia brasileira, descoberto no teatro tablado, e estrelou no humor com seu carisma singular. Em programas como Você Decide e Sob Nova Direção, ganhou plateia fiel, mas foi com o time do Pedro Vaz Caminha, na escolinha do professor Raimundo, que deixou um legado inesquecível. Na madrugada de 21 de janeiro de 2008, no Hospital de Clínicas em Niterói, sofreu um aneurisma cerebral e não resistiu. Tinha 43 anos. Filha de Maranguape, que escolheu os palcos como lar, Lupe Gigliotti brilhou em novelas, teatro e no cinema antes de conquistar o público na escolinha do professor Raimundo, onde interpretou a icônica Dona Escolástica e dividiu cenas com Chico Anísio e sobrinhos. Durante 2 anos, enfrentou bravamente um câncer de pulmão. Em 19 de dezembro de 2010, faleceu em seu apartamento no Rio, vítima da doença. Tinha 84 anos. Teatro, TV e cinema formaram o palco de Marcos Plonka, que ganhou reconhecimento nacional ao viver o avarento Samuel Blaustein na escolinha do professor Raimundo. Com bordões como "Fazemos qualquer negócio", conquistou o público nos anos 1990 com seu personagem judeu Pão Duro. Conversava com Chico Anísio e deixou legião de fãs. Em 8 de setembro de 2011, sofreu um infarto fulminante em São Paulo. Tinha 71 anos. Compositor de bordões eternos como "Venha" e "Camarão é a mãe", Mário Tupinambá transformou o cômico intelectual Bertoldo Brecha em símbolo do humor popular. Também redator talentoso, participou de diversos produtos de Chico Anísio na Globo e Record. Internado desde agosto de 2010, faleceu em 27 de setembro daquele ano, no Hospital São Lucas, aos 78 anos. Vítima de choque cardiogênico, agravado pela insuficiência cardíaca e diabetes. Brilhou desde o teatro até novelas e humorísticos, mas foi com Dona Cacilda, na escolinha do professor Raimundo, que Cláudia Gimenez conquistou o Brasil nos anos 1990. A atriz, dubladora, roteirista e humorista carioca também fez sucesso em produções como Sai de Baixo e Zorra Total. Depois de décadas de carreira, enfrentou problemas cardíacos agravados por um câncer torácico. Morreu em 20 de agosto de 2022, no Hospital Samaritano, vítima de insuficiência cardíaca. Tinha 63 anos. De São Paulo para o palco e depois a Globo, Cláudio Francisco Cunha deixou marcado seu humor como o icônico analista de Bagé.
Um gaúcho caipira que conquistou teatros, telejornais e até o hall da escolinha do professor Raimundo. Ator, diretor, roteirista e produtor, também brilhou em pornochanchadas e novelas. Em 20 de abril de 2015, durante a apresentação em Porto Alegre, sofreu um infarto fulminante. Tinha 68 anos. Criado no Picadeiro e filho de artistas circenses, Petrônio Rosa de Santana, o Colé Santana, transitou entre teatro, cinema e TV, até se firmar como o inesquecível Valdemar Mota na escolinha do professor Raimundo, abrilhantando cada cena com seu humor de malandro carioca. Tio dos humoristas Dedé e Dino Santana, manteve-se ativo mesmo em produções como Os Trapalhões. Em 29 de agosto de 2000, no Rio de Janeiro, faleceu por falência múltipla de órgãos. Tinha 80 anos. Saído do circo para conquistar o rádio e a TV, Costinha foi o humorista irreverente que marcou gerações com seus discos de piadas e participações em Balança Mas Não Cai e, claro, na escolinha do professor Raimundo, onde viveu o cômico Seu Mazarito. Internado em 4 de setembro de 1995 por crises respiratórias, ele faleceu no dia 15 daquele mês, vítima de enfisema pulmonar. Tinha 72 anos. Nordestino arretado, David Cunha Alves, mais conhecido como Espanta, e no humor por Manguaça, ganhou o Brasil como mestre das piadas, estreando na Globo e integrando a escolinha do professor Raimundo nos anos 2000. Vencedor de festivais como o de Show do Tom, era uma figura carismática. Em 24 de novembro de 2006, enquanto viajava a Mossoró para encantar plateias, sofreu um trágico acidente automobilístico na BR-304. Tinha 49 anos. Radicado no Rio desde os anos 60, Emiliano Queiroz construiu trajetória de mais de 7 décadas, participando de novelas, teatro, rádio e cinema. Seu tímido e gafanhoto Dirceu Borboleta ganhou vida na escolinha do professor Raimundo, e antes dele já surgira em O Bem Amado, 1973. Internado após colocar 3 stents, teve alta, e em 4 de outubro de 2024 no Rio, sofreu parada cardíaca. Tinha 88 anos. Figura multifacetada, ator, humorista, dublador, diretor e até vereador, Francisco Milani foi o advogado cético Pedro Pedreira na escolinha do professor Raimundo, famoso pelo bordão: "Então, não me venha com chorumelas." Com atuação em novelas e dublagens, entrou na política e foi vereador no Rio por 5 anos. Em 13 de agosto de 2005, no Rio de Janeiro, faleceu no Hospital Barra d'Or, vítima de edema pulmonar agudo e insuficiência renal, consequências de um câncer retal metastático. Tinha 68 anos. Ícone do picadeiro e da televisão, Carequinha encantou o Brasil ao se tornar o primeiro palhaço a protagonizar um programa na TV Tupi, depois levando seu humor para a Globo, incluindo participações na escolinha do professor Raimundo. Com quase um século de carreira, lançou discos, estreou filmes e fez rir gerações. Durante a madrugada de 5 de abril de 2006, em sua casa em São Gonçalo, sentiu dores no peito e não resistiu. Morreu de infarto agudo do miocárdio, aos 90 anos. Radialista e imitador, Geraldo Alves se destacou pela precisão nas vozes de Hebe Camargo, Jânio Quadros e até Gil Gomes, tanto que virou seu próprio personagem, o repórter Bill Bebes, na escolinha do professor Raimundo. Com passagens por cinema e rádio de renome, integrava o humor da Globo e Tupi. Depois de um acidente de carro na volta de um show em Campos dos Goitacazes, sofreu complicações e, em 19 de fevereiro de 1993, veio a falecer de parada cardíaca. Tinha 58 anos. Natural do Rio, Antônio Carlos Pires fez história no rádio, cinema e TV.
brilhando como o cômico Joselino Barbacena na escolinha do professor Raimundo. Pai da famosa atriz Glória Pires, ele conviveu com o mal de Parkinson por 2 décadas, chegando a perder a fala. Em 28 de fevereiro de 2005, estava internado na Clínica São José, no Rio, quando veio a falecer de uma infecção generalizada. Tinha 78 anos. Com vasta experiência em rádio, teatro, cinema e TV, Older Casarré dublou personagens memoráveis como o carteiro Jaiminho de Chaves e atuou em novelas como Tititi e Feijão Maravilha. Nos seus últimos meses, esteve presente na escolinha do professor Raimundo, mantendo seu legado humorístico. Durante a madrugada de 26 de fevereiro de 1992, em Copacabana, RJ, foi atingido por uma bala perdida enquanto dormia e faleceu a caminho do hospital. Tinha 57 anos.